Olá pessoal, tudo bem? Eu tô Wilker aqui. Hoje gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história, para vocês entenderem quem é Dr. Wilker Giuliani, como eu cheguei até aqui hoje. Eu entrei na faculdade de medicina, que era o meu sonho, aí com 18 anos. Tinha a intenção de ser endocrinologista, porque era uma área que eu gostava muito. Na verdade, durante a faculdade eu me tornei fisiculturista, Então eu tive uma paixão muito grande pela academia, pela fisiologia dos hormônios, do corpo humano, como funciona, e isso me agradava muito, eu tive muito conhecimento nisso. Como deve ser de conhecimento de vocês, todo fisiculturista faz uso de recursos ergogênicos, muitas das vezes os esteroides anabolizantes, para conseguir atingir um corpo muito acima do normal do ser humano. E o uso dessas substâncias, que eu não recomendo ninguém usar, tá? Isso aí era uma escolha minha, eu sabia de todas as consequências. O colateral que mais me incomodava, eu percebia que realmente tinha, era a queda de cabelo. Com 22 anos, quando eu já tinha mais ou menos um ano que eu competia nas competições de fisiculturismo, comecei a apresentar a calvície endogenética, Já desenvolvi ali uma calvície grau 3 praticamente, aos 22 anos, Uma idade muito jovem, que eu não teria atingido nessa idade se eu não tivesse usado os esteroides anabolizantes. É bom explicar aqui para vocês, o uso do anabolizante não vai causar uma calvície que você não estaria programado geneticamente para atingir. Ele, na verdade, acelera a sua queda de cabelo. Então você aí que iria ficar calvo aos 30 anos, precisando de um transplante aos 30 anos, com o uso dos anabolizantes vai ficar aos 23, 25, etc., dependendo aí da sua genética, carga genética, tá? A gente que fica com o corpo aí sarado para poder melhorar a autoestima muitas vezes, quando começa a perceber a queda de cabelo e se olhar no espelho todos os dias e sentir aquela angústia, aquela baixa autoestima, as fotos que você tira com a família, com a namorada, com os amigos, nenhuma foto fica boa, porque você, independente do ângulo, tá mostrando que tá calvo, parecendo mais velho, às vezes muito mais velho do que realmente é. Isso mexe com a autoestima da gente. Então aí que a gente começa a perceber o quão importante é o cabelo, O cabelo não é só importante para cobrir a cabeça ali do sol, nada disso, Isso mexe muito com a autoestima do homem, e eu sei exatamente disso porque eu passei por isso. Então foi a partir daí que, aos 26 anos, eu realmente estava muito incomodado com a calvície, já não estava mais levando tranquilamente, E comecei a tratar e procurar o transplante capilar. Eu fiz muito errado, Eu fiz o contrário do que eu prego hoje em dia, até porque eu aprendi com os meus erros. Eu não pesquisei como era o transplante capilar antes de fazer a cirurgia. Eu simplesmente conversei com um amigo, que pesquisava sobre transplante, e eu perguntei o seguinte: você conhece uma clínica aí boa e barata para fazer o transplante capilar? Dia 22 de janeiro de 2020, eu fiz meu transplante capilar, nessa clínica indicada pelo meu amigo, e o resultado ficou muito abaixo do esperado. Teve um dia que eu estava na praia com a minha família, eu lembro que alguém da minha família tirou uma foto minha, em que assim, eu com 26 anos estava parecendo que estava com 40. Eu falei, calma, eu já marquei minha cirurgia de transplante capilar, eu vou pagar um valor relativamente barato, e falei o preço, o pessoal, você é louco, pagar esse valor todo aí para fazer um transplante, isso vai dar errado, e se der errado. E eu bati de frente com eles, falei, não, vai ficar bom, O pessoal, lá as fotos que eles postam lá no Instagram, o resultado fica muito bom, pessoas muito mais calvas que eu, que ficam com resultado excelente lá nas fotos que eles postam dentro do carro, lá na sombra. Eu nem imaginava que eu estava sendo tapeado. A pessoa que aparecia nas imagens, como parecia ser o médico da clínica, o dono e médico da clínica, Quando eu cheguei no dia lá, eu perguntei, você é o médico aqui, mas é o doutor tal que vai me operar? Mas achei que você que era o médico que ia operar. Fui enganado desde o início, e o resultado que o pessoal falou que ia ficar ruim, ficou horrível, Ficou pior do que eu imaginava que ficaria. A minha área doadora, nitidamente não foi extraída somente 2.500 folículos. Com a aparência que ficou minha área doadora, parece, nas minhas cirurgias de hoje, um paciente que tira 5.000 folículos numa área doadora parecida com a minha, fica melhor do que a minha área doadora ficou com 2.500 folículos. Sinal que os folículos foram transeccionados. 2.500 folículos deve ter sido ali 5.000 folículos que foram retirados da minha cabeça, a metade foi cortado, transeccionado, mataram minha área doadora, utilizando um punch grosso também, que marca mais ainda a área doadora, um punch 1.0 para cima. E aí eu sofri o pior que pode sofrer com um paciente de transplante capilar. Tive minha área doadora destruída, o resultado não ficou bom.
Desses 2.500 folículos que foram transplantados, se nasceu ali 1.500 ou a metade, né, 1.250, foi muito, porque ficou muito ralo. E pouco tempo depois, né, do transplante, eu descobri que além do suposto médico não ser médico, né, as meninas que fizeram a menstruação, elas estavam treinando ainda. Elas tinham começado ali 2 semanas antes do meu procedimento, tinham começado a trabalhar com transplante capilar. Usaram a minha cabeça ali de cobaia, né, pagando para ter uma cirurgia, né, de qualidade. Eu fui uma cobaia para essas meninas que estavam extraindo. E aí tive o prejuízo, né, que eu tento preso aqui na clínica para que os pacientes não tenham, né, a destruição da área doadora, né, não focar no preço, né, eu foquei no preço, né, foi totalmente uma burrice. Então tudo que eu prego hoje em dia, né, para você focar nos resultados, nos vídeos resultados, né, debaixo da luz e outros detalhes, né, perguntar quem que é o médico, como é feita a técnica, né, quem executa, tudo que eu prezo aqui hoje na clínica foi porque no passado eu sofri como vítima nesse local aí. Foi por conta disso que eu me interessei e entrei na área do transplante capilar. Desde o primeiro momento que eu entrei no transplante capilar, eu sabia o que tinha dado errado no meu transplante e o que eu deveria fazer nos meus pacientes para que eles não passassem o mesmo que eu passei. Por exemplo, aquela comparação. Como você vai ser atendido por um dentista banguelo? Né? É a mesma coisa aqui no transplante capilar de calvície. Não sou eu, infelizmente, que fiz a minha cirurgia, então não conseguiria dar um resultado adequado. Enfim, comecei a trabalhar com transplante capilar e às vezes eu encontrava, né, o paciente subindo no elevador ali junto, chegávamos junto na clínica, né? E o paciente falava, seu doutor Wilk, tudo bem? E começava a olhar assim meio de rabo de olho pro meu cabelo e perguntava, ô doutor, mas o meu vai ficar ralo assim igual o seu? Aquilo doía no coração, né? Porque nem é só porque eu tava calvo, mas é porque eu, que deveria ser o exemplo de ter um resultado bom no transplante capilar, tinha um resultado muito abaixo do esperado e às vezes o paciente desanimava, né, em ver aquele resultado, né, de baixa densidade ali. Então, eu nem esperei chegar a 1 ano, né, com 10 meses do primeiro transplante, eu resolvi fazer outro, com a equipe já treinada, né, com suporte maior, com conhecimento maior, com preenchimento entre fios, para conseguir me dar o resultado que eu apresento aqui hoje. Mas é um resultado que parcialmente me satisfaz e me tira da categoria de super calvo, super careca. A pessoa que fez a minha hairline, o desenho da minha hairline, não era médico. Então, ele não explicou que por eu ser novo, eu não deveria baixar muito a hairline. Por quê? No futuro meu cabelo vai cair, iria cair, caiu e vai cair mais ainda. Então eu não teria área doadora suficiente para preencher toda a região calva em cima com o restante da minha área doadora, se eu perdesse todo o cabelo nativo, né? Então colocaram uma testa aqui de pouco mais de 5,5 centímetros, uma testa muito pequena, e isso me incomoda, porque quando a gente puxa, rebate o cabelo para trás, não foi feita, né, a medida correta, a harmonização do rosto que faz ali no recesso temporal para deixar o máximo de naturalidade que eu faço, sempre busco aqui nos meus pacientes, não foi feita. Né? E o meu teve esse erro aí grave, né, que foi feito, que foi abaixar muito a testa. Né? Ficou uma testa aqui de 5,5 centímetros, que é praticamente uma testa de mulher. Né? E a hairline, quando é feita no transplante capilar, você cria um problema crônico, né? Porque muitas das vezes aí a gente não consegue extrair o que foi colocado para poder ser reaproveitado em outro local, né, 100%. Enfim, isso foi erros que eu aprendi, né, que eu percebi com o tempo. Ali a angulação no final da hairline também não ficou legal, né? Nitidamente, quando eu levanto ali o cabelo, né, os pacientes reparam, realmente, né, não fica natural. Dá para ver que é artificial. Com o meu cabelo baixo assim, né, o tupete tampa a hairline, né, fica até uma aparência aceitável. Mas quando eu arrebato a hairline para trás, enxerga-se ali, né, os erros que foram feitos. Outro erro, né, problema que me marcou muito, assim, que foi uma coisa irreparável, que eu não consigo recuperar mais, foi a perda de folículo. Porque foram apenas 2.500 folículos transplantados, mas a minha área doadora aparentemente tirou mais do que 5.000 folículos. Né? O paciente que opera comigo hoje, a gente retira e transplanta 5.000 folículos, não fica com a área doadora tão marcada como eu fiquei com 2.500. Ou seja, né, mais da metade aí de 5.000 folículos foram perdidos, foram transeccionados e eu perdi esses folículos, né, que dinheiro no mundo nenhum hoje em dia eu consigo comprar novamente. Aproximadamente há 1 ano e meio atrás eu raspei o cabelo, né, foi um acidente,
mas eu aproveitei para matar a curiosidade de saber qual a densidade de folículo por centímetro quadrado eu tinha nessa parte frontal, né? Que é a região ali transplantada que mais ficou cheia, mas não ficou uma alta densidade, né? Quando eu abro o cabelo, aparece muito facilmente o couro cabeludo, né? Não ficou uma alta cobertura, nem uma cobertura estética, né? Dependendo da luz que eu estiver, já dá para ver nitidamente o couro cabeludo. E se eu não fizer o tratamento que eu faço à risca, dutasterida, vitaminas, minoxidil oral, né, o cabelo fica ainda mais ralo, né? Então esse cabelo que eu tenho aqui agora, que aparentemente de frente tá legal, né, sem o tratamento ele fica muito pior. Fica sem volume, sem densidade, o cabelo afina, até mesmo o cabelo do transplante afina, né, como já dito aí anteriormente nos outros vídeos, né, o tratamento é importante porque também engrossa o cabelo transplantado. Será que eu tenho área doadora para fazer uma nova cirurgia? E se eu fizer uma nova cirurgia, não deve dar, né, muito folículo, deve dar, na verdade, bem pouco, por conta das extrações que já foram feitas. Foram feitas 2 extrações, né? A primeira aí deve ter sido 5.000 folículos, que só transplantou 2.500, e só nasceu 1.000. E a outra que foi 4.100 folículos, mais ou menos, e aí melhorou bastante, né? Deixou aceitável a minha aparência. E aí eu deixo para vocês, será que eu devo fazer um novo transplante? Vocês gostariam de ver eu escolhendo, selecionando, né, o médico que vai me operar, passar junto qual seria a estratégia para resolver o meu problema? Porque os pacientes que eu pego aqui, muitos pacientes estão com um caso muito pior que o meu, né, e eu consigo resolver. Será que eu consigo achar um médico que solucione o meu problema, assim como eu soluciono dos pacientes? Seria interessante, né?